A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo de número 9, que diz: Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados para a lei como transgressores. Nós estamos diante da palavra onde nós vamos falar sobre a condenação, aqueles que discriminam, pessoas. Então, a proibição de acepção de pessoas, ao qual o Tiago ele vai escrever no versículo 1 a respeito disso, dizendo: Meus irmãos, como tem de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Ele está falando aqui a respeito de nenhum tempo onde os órfãos e as viúvas, eles não tinham nenhum recurso, se não fosse a sua família amparar, seus familiares ou amigos amparar aquelas pessoas, seja órfão, seja viúva. Eram pessoas que estavam sujeitas a se vender, até mesmo como escravo, ou até mesmo morrer de fome. Então a igreja ela tinha esse papel, que é o papel da igreja de acolher os órfãos, as viúvas, os necessitados que não tivessem família, nem ninguém para atendê-los, e ali ele cuidava, e trazia realmente, ajudava aquela pessoa, seja com alimentos, seja na assistência ali social, naquilo que eles precisavam. E mediante nesse contexto, nós vamos ver que ali havia pessoas pobres e pessoas ricas. E quando ele diz no versículo de número 2, porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar de atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou senta-se junto ao estrado onde ponho meus pés, não estáis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Então, Tiago está dizendo sobre uma reunião, e essa reunião é onde se juntava a igreja do Senhor, seja nas casas, como era de costume na época, e ali naquela reunião, se entrasse alguém que possuía riquezas, põe aqui na sinagoga, ali, onde eles estavam reunidos, entrasse alguém, portando roupas finas, anéis nos dedos, e também entrasse alguém sujo, com roupas, até velhas, rasgadas, eles deveriam tratar por igual todos, não dando os melhores lugares, para aqueles que eram mais favorecidos e os menos favorecidos, ficasse sentado ao chão, ou num lugar reservado para ela. Então, Tiago está dizendo que essa acepção de pessoas não era correta, isso é pecado. Mostrar favoritismo, é hipocrisia, é falta de misericórdia, pelos menos afortunados. Isso é contrário à definição bíblica de amor. Então, tudo isso Tiago ele vem orientando. Senta-se, e ele diz: não estareis fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes de que se baseiam em padrões malignos. Muitas pessoas, muitos lugares, hoje tem lugares separados, onde somente os ricos ficam, os pobres não têm acesso à área VIP, de tantas formas. Nós observamos que, como igreja do Senhor, quando nos reunimos, nós somos um só em Cristo Jesus. Seja o pobre, seja o rico, todos estão nus perante o Senhor. E o Senhor ele conhece a intenção do coração de todos. Quando ele diz no versículo de número, dando continuidade,
Ele diz, versículo número 5: ouvi, meus amados irmãos, ouve, amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Nós vamos observar que não é a situação mais favorecida, financeiramente, que vai fazer a pessoa ser cheia de Deus. Não é a pessoa ser pobre demais, ser pobre, ou a pessoa ser rica que vai fazer. Mas o Senhor escolheu os pobres de espírito desse mundo, aquele que se coloca diante dele em humilhação, que estão ali sabendo que vão herdar o reino que Deus prometeu a todos aqueles que amam, seja o pobre, seja o rico. Mas Deus prometeu o reino, é aquele que está nessa terra como peregrino, não está nessa terra como alguém que tem posses, que tem casas, que tem fazenda, que tem situação, mas aquele que confia no Senhor, aquele que está esperando no Senhor humildemente, sabendo que para onde ele vai, tanto o pobre quanto o rico, todos estarão ali naquele lugar, no reino de Deus, estará ali nos céus. Então não podemos fazer, mostrar favoritismo ou fazer acepção de pessoa. Versículo 6 ele diz: mas vós desonrais o pobre, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam nos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, nós vamos observar que em todo momento aqui, nesse momento, o Tiago está lembrando, eles te oprimem, eles te perseguem, eles blasfemam contra o servo de Deus, eles difamam o bom nome, e muitas das vezes vocês estão dando um preferencialismo, um favoritismo para esse tipo de pessoa. Não quer dizer que a pessoa não deve ser tratada como tal, com respeito, mas não tirando do pobre, tirando, muitas das vezes, colocando em uma posição de destaque, porque na obra do Senhor, como na sinagoga, na igreja, o único digno de honra e de glória é o Senhor. Ele é o Deus soberano que está acima de todas as coisas. E muitas das vezes muitos estão dando lugar, estão sendo oprimidos, tem dado lugar e tem feito escolhas olhando a classe social, tem feito amizade olhando, a situação financeira da pessoa, que a pessoa tem para oferecer, tem sido interesseiro. E nós não devemos agir dessa forma, devemos tratar todos por igual, porque Cristo ele não fez acepção de pessoa. Todavia, diz o versículo 8, fazeis bem se estáis obedecendo a lei real, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está na lei do Senhor. Mas se fazeres discriminação de pessoas, estás cometendo pecado, e por isso sois condenado pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda. Então não adianta a pessoa guardar toda a lei, mas se ela tropeçar em um único ponto, não amando o seu próximo como a ti mesmo, todas as vezes pode estar andando numa linha onde não está adulterando, também onde não está matando, mas está andando, não está amando o próximo, não está seguindo, toda a lei. Podemos respeitar, podemos estar alinhados, e não adulterando, não roubando, não matando, mas podemos estar, até mesmo longe de Deus, podemos estar longe do Senhor, quando nós não obedecemos em totalidade a sua palavra, quando nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Então que nesse dia você venha compreender, como diz o versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aquele que não usou de misericórdia para com os pobres, com aqueles que estão menos favorecidos, com os necessitados, com aqueles que precisam, pode ter certeza que o juízo, ele será, sem misericórdia. Então que nós possamos
né? Entender que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nós devemos exercitar toda essa palavra. Então, não devemos fazer acepção de pessoas. O Senhor, ele proíbe a acepção de pessoa. É incompatível, né, com os ensinos de Cristo. Isso resulta de pensamentos maus, né, e insulta as pessoas feitas à imagem de Deus. Então, que nesse dia você possa meditar nessa palavra. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.